E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gleber Cardoso, bem-vindos ao canal Reino Distante. Cara, esses dias me fizeram um questionamento muito interessante. Um adolescente perguntou por que esse ataque que teve em Israel pelo Hamas foi mais importante, surtiu muito mais repercussão, principalmente no contexto cristão, principalmente nas igrejas, do que os ataques que tiveram da Rússia contra a Ucrânia, por exemplo. As pessoas lá de Israel são mais importantes, são mais especiais do que os ucranianos, do que os russos. O que acontece? Por que existe essa diferença? Eu achei esse tema bastante interessante, peculiar, polêmico um pouquinho até também, mas vamos falar do contexto bíblico, quem é Israel na Bíblia, e desde já eu quero deixar claro que ninguém é mais especial que ninguém. Nós devemos orar por todas as nações, principalmente pela nossa nação, Brasil também, mas nós devemos orar por Israel, nós devemos orar pela Ucrânia, nós devemos orar pela Rússia, nós devemos orar até pelos terroristas do Hamas, orar para que Deus possa tocar o coração deles, orar para quem apoia esse tipo de terrorismo, não é mesmo? Então, cara, o nosso papel é orar por todo mundo, pelos nossos inimigos, pelos nossos amigos, pela nossa família, não interessa quem seja. Jesus Cristo deixa um ensinamento para a gente orar pela galera toda. Então vamos à questão. Quem é Israel na Bíblia? Quem é o povo judeu? Quem é hebreu? Que distinção que é essa? Hebreu, judeu, israelitas, israelense? Como que é esse contexto inteiro aqui na Bíblia, na Palavra de Deus? Por que é tão importante? Por que Deus escolheu o povo de Israel? O que está acontecendo? Eu devo orar por Israel ou não? Eu devo orar por outras nações ou só por Israel? Então vamos entender na Bíblia o que significa isso tudo e quem que é Israel nessa história toda. Então vamos voltar aos primórdios. Abra sua Bíblia em Gênesis, se você está com sua Bíblia aí, ou ligue a sua Bíblia no seu celular. Esse assunto é muito extenso, é muito grande, um pouco complexo. Esse assunto eu só estou começando, mas eu não sei em quantos vídeos eu vou terminar ele. Então essa é a parte 1 e acompanha aí os próximos capítulos também, os próximos episódios sobre esse assunto que é muito importante e é bom você estar ligado nisso também. E voltando ao começo, eu acho interessante esclarecer primeiro quem são os hebreus, quem são os israelitas, quem são os judeus e quem são os israelenses também. Então vamos começar pelo primeiro ponto. Quem são os hebreus? De onde esse povo surgiu e por que a Bíblia tem essa nomenclatura chamando alguém de hebreu? Vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 11, versículo 14. E diz assim: quando Selá tinha 30 anos, nasceu seu filho Éber. Teologicamente, esse Éber deu a linhagem dos hebreus. Existem outros indícios, mas na teologia o indício mais forte do surgimento do povo hebreu veio a partir desse Éber. Esse Éber da linhagem de Sem, filho de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E esse Sem teve uma linhagem, uma descendência com vários filhos, e dentre eles, lá na frente, nasceu Éber. E desse Éber é que nasceu o povo hebreu. E dessa mesma linhagem de Éber, que é a mesma linhagem de Sem, nasce Abraão. Abraão que Deus escolheu, Deus chamou, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te chamei. Eu acho que todo mundo conhece essa história. Abraão vem dessa linhagem de Éber e a primeira vez que aparece a palavra hebreu é para chamar Abraão, Abraão o hebreu, que está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 13, diz assim, ó: mas um homem escapou e foi contar tudo a Abraão, o hebreu. Então hebreu, tudo indica que vem dessa linhagem de Éber, que é da descendência de Sem, filho de Noé. Aí eu vou fazer um parêntese aqui para você lembrar do dilúvio, ok? Deus estava indignado com a violência que tinha implantado aqui no mundo, uns matando os outros, muita corrupção, muita violência, e Deus falou que ia destruir toda a humanidade, todos os seres viventes, e só ia preservar a vida de Noé e de sua família, porque ele tinha um relacionamento com Deus. Aí Noé construiu a arca, colocou sua família dentro, mais um casal de cada espécie de animais, e Deus derramou o dilúvio, abriu as comportas do céu, acabou com toda a raça humana e só sobrou a família de Noé. Noé então desce da arca e começa a povoar a terra. Então Deus deu um restart, um reset na história da humanidade, reiniciou a máquina. E aí de um dos filhos de Noé, Sem, lá na frente nasce Éber, que se origina o povo hebreu, que mais na frente dessa mesma linhagem nasce Abraão, ok? Agora vamos para o segundo ponto, de onde vem Israel na Bíblia, onde é que surge, de onde que vem o povo israelita.
Agora a gente vai lá para Gênesis 35, abre sua Bíblia aí, ou seu celular, em Gênesis capítulo 35. Aqui na história, Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. E Isaque teve 2 filhos também, Esaú e Jacó. Jacó pegou a primogenitura de Esaú, enganou o pai dele, Isaque, para receber a bênção da primogenitura, e ele fugiu, sabendo que tinha enganado o pai dele, sabendo que ele era um enganador, porque tinha meio que trapaceado para receber a bênção da primogenitura, e isso era muito importante na época. E aí lá na frente, em Gênesis capítulo 35, versículo 9 em diante, Jacó tem um encontro com Deus muito forte, muito marcante, onde Deus vai mudar a identidade de Jacó. Jacó não vai mais chamar Jacó. Deus dá um novo nome para ele, que é Israel. E aqui pela primeira vez na Bíblia surge o termo Israel e, consequentemente, quem é filho de Israel é israelita. E aí dos filhos de Jacó surgem as 12 tribos de Israel e quem é morador dessas tribos de Israel é então israelita, por lógica. Em Gênesis capítulo 35, versículo 9 vai dizer assim: quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo: você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome, agora o seu nome será Israel. Assim Deus pôs nele o nome de Israel. Então aqui surge pela primeira vez Israel na Bíblia. E um dos significados possíveis de Israel é aquele que luta com Deus, porque nesse encontro que Jacó teve com Deus, ele lutou com um anjo. Então vamos resumir aqui um pouquinho só para recapitular isso, para ficar bem claro para você. A gente tem Abraão e Abraão teve 2 filhos. Isaque, que é o filho da promessa, mas antes disso, como a promessa estava demorando, ele teve o seu filho Ismael com Agar, que era escrava de Sara. De Ismael, da linhagem de Ismael, a gente tem o surgimento dos árabes. E de Isaque, da linhagem de Isaque, a gente tem o surgimento dos israelitas, que é quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, e consequentemente quem nasce de Israel, quem nasce de Jacó, são os israelitas. E para ficar mais claro ainda, para quem não sabe, Jacó teve 12 filhos e uma filha. E esses 12 filhos de Jacó, que agora se chama Israel, se tornaram as 12 tribos de Israel. E que por consequência, mais uma vez, são os israelitas. Agora, seguindo a história de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, ele tinha 12 filhos e uma filha, e um desses filhos de Jacó era José, que muitos conhecem como José do Egito. Então teve aquela história toda que os irmãos de José pegam ele com inveja, joga ele no fundo do poço e ele é vendido como escravo por uma caravana que está indo pro Egito, e lá no Egito ele vira escravo. Porém depois ele foi trabalhar no palácio para Potifar, aí a mulher do Potifar, a patifona lá, pegou e deu em cima dele, aí ela fez mau alvoroço lá, José foi preso. Porém enquanto ele estava preso, teve um copeiro que conheceu ele na cadeia, que disse pro faraó que ele sabia interpretar sonhos. Aí a gente tem os sonhos das vacas magras e vacas gordas que José interpretou. E como consequência de ter interpretado o sonho do faraó, ele vira governador do Egito. E nisso os irmãos dele, o pai dele, Jacó, lá na terra onde eles estavam, começou a ter uma grande fome. Então eles vieram para o Egito para comprar comida para o seu povo, e se encontra com José, que José estava vivo. Não só vivo, mas agora governador do Egito, o cara de confiança do faraó. E aí todo o povo de Israel, eles vêm para o Egito e vivem em harmonia com o povo do Egito. Mas o tempo passa e essa harmonia não perdura por muito tempo ao longo dos anos. Faraó morre, seus filhos assumem o reinado lá do Egito e o povo de Israel começa a virar escravo no Egito por muitos anos. E é aí que Deus então levanta Moisés, a gente já está avançando na história, Deus levanta Moisés para tirar o povo dessa escravidão do Egito. Então o povo sai do Egito, tem aquelas pragas do Egito, Deus abre o Mar Vermelho e o povo vai em direção a uma terra prometida, guiado por Moisés. E agora no próximo episódio dessa temporada de Quem é Israel na Bíblia, a gente vai ver de Moisés para frente. Moisés tirou o povo do Egito, levou eles para fora, indo em direção à terra prometida, que era Canaã, que por sinal foi a terra que Deus deu para Abraão lá atrás, porém o povo saiu de lá e agora eles vão retornar para lá de novo. E aí Moisés morre e passa o bastão para Josué. E aí a gente vai continuar agora no próximo episódio e você vai entender quem que é Israel desde o começo até os dias de hoje. Então é isso, galera. Não perca essa história, não perca essa temporada, que eu vou fazer alguns episódios explicando direitinho quem é Israel na Bíblia, quem que é o povo judeu, quem que é o povo hebreu. Você já sabe 2 pontos, quem que é o povo hebreu e quem que é o povo israelita. E agora vamos dar continuidade a isso. Mas lembre-se, o início da pergunta era: Israel é mais importante do que a galera lá da
Ucrânia que está sendo atacado em guerra também. Não, cara, todos são importantes diante de Jesus. Todos são importantes para Deus. Através de Jesus, hoje, independente da nacionalidade, independente da sua cor, independente da sua classe social, hoje todos nós temos o direito de sermos filhos de Deus. Basta você acreditar no Filho dele. Basta você acreditar que Jesus Cristo é o Senhor. Então não perde tempo, seja filho de Deus. A gente se encontra no próximo vídeo. Curte esse canal, compartilha com seus amigos, acompanhe essa temporada, os próximos episódios. Tamo junto, é nóis, falou!